Fala galera, tudo bem? Meu nome é Daniela Schidamini e eu vou resolver um problema de radiação térmica. Um termopar cuja superfície é difusa e cinza, ou seja, a nossa emissividade vai ser igual à absortividade e possui uma emissividade de 0,6. Indica uma temperatura de 180 graus, quando utilizado para medir a temperatura de um gás. Então, ou seja, aqui vamos imaginar um sólido, né? Essa temperatura aqui é a temperatura da superfície, é 180 graus Celsius ou 453 Kelvin. Para medir a temperatura de um gás que escoa de um grande duto cujas paredes estão a temperatura uniforme de 450 graus. Vamos imaginar aqui um forno, um grande duto, né? E essa parede aqui, ela está a 450 graus. Então, é a temperatura da vizinhança. Eu vou colocar aqui tudo em Kelvin já, tá, pessoal? 723 Kelvin. Só voltando um pouquinho aqui. Lembrando que tem um gás que escoa, tá bom? Eu vou desenhar dessa forma. Continuando, se o coeficiente de transferência de calor por convecção entre o termopar e a corrente de gás for 125 watts por metro quadrado Kelvin, e as perdas por condução pelo termopar forem desprezíveis, determine a temperatura do gás. Então, a gente vai querer saber o nosso T infinito aqui, tá bom, pessoal? Que tá aqui. Bom, agora eu vou apagar só um pouco aqui pra gente analisar. Vou deixar só o sólido aqui, na verdade. Tem aqui. Esse sólido, ele tem um poder emissivo E, certo? E ele vai estar chegando da nossa grande vizinhança a irradiação, que nós vamos chamar de G. E também aqui a convecção. Fazendo o balanço de energia, né? Então, nós vemos que o nosso E vai ser igual ao fluxo térmico, né? Aqui pela convecção, mais a nossa irradiação. Ok, pessoal? Então, nós temos que aqui, né? O E vai ser igual a emissividade vezes a constante de Stefan Boltz vezes a temperatura da vizinhança elevada à quarta. Vai ser igual, que é o H vezes temperatura infinita, né? Que é quem a gente quer saber, que é a temperatura determina a temperatura do gás, né? É a temperatura do gás menos a temperatura da superfície mais o G. O G é igual a absortividade vezes a constante de Stefan Boltz vezes a temperatura na vizinhança elevada à quarta. Mas lembrando que a nossa superfície é difusa e cinza, então a nossa absortividade vai ser igual à emissividade. Então, o nosso G vai ser a emissividade vezes a constante de Stefan Boltz vezes a temperatura na vizinhança. Aqui.
Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer? É isolar essa temperatura aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar essa parte para cá. Então, nós vamos ter menos vai ficar igual ao H menos 453. Agora eu vou isolar aqui. Isolar a emissividade vezes a constante Stefan Bolt, para facilitar no cálculo depois. Opa, aqui eu errei, né? Aqui não é o T da vizinhança, aqui é o T da superfície. Só corrigindo essa informação. Opa, vamos ver. Opa, aqui eu errei também, né? Aqui é o T da superfície. Ou do sólido, né? Que seria essa temperatura aqui. Menos o T da vizinhança. Agora eu já vou isolar aqui, então vai ficar o H. T infinito menos 453. 453 Kelvin aqui, né? Que é a temperatura. Então, nós vamos ter emissividade vezes a constante, vezes a temperatura na superfície elevada à quarta, menos a temperatura na vizinhança elevada à quarta potência, dividido pelo H. Mais a temperatura aqui, 453 Kelvin. Vou deixar só assim. Nós vamos ter a temperatura do gás. Isso mesmo. Só mudando de lado, né? Então, e substituindo os valores, a nossa emissividade é igual a 0,6 vezes a constante de Stefan Boltz, que é 5,67 vezes 10 na menos 8, vezes a temperatura na superfície, que é 453, menos a temperatura na vizinhança, que é 723 Kelvin, dividido pelo H, que é 125 watts por metro quadrado Kelvin, mais o 453, isso aqui. Então, a nossa temperatura do gás vai ser 390 Kelvin, ou 117,09 graus Celsius. Pessoal, lembrando que para transformar de graus Celsius para Kelvin, nós vamos pegar a temperatura em graus Celsius mais 273 e nós vamos ter a nossa temperatura em Kelvin, tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima.